Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Na nossa aula anterior, nós conversamos sobre a forma com que os tratados são recebidos, são recepcionados na nossa legislação brasileira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ratificação e sobre as formas de ratificação no cenário internacional. Então vamos só fazer uma pequena recapitulação sobre o que é ratificação. Então já sabemos que é um ato administrativo, expresso e formal. Ratificação não se presume, tá? É um ato que será firmado em nome do Estado, né? E no qual o Estado está declarando aceito, né, o que foi convencionado pelo signatário. Então, onde o Estado demonstra, né, a sua confirmação de que aquele tratado estará ingressando dentro da sua ordem jurídica, né? Dentro do direito internacional, como é que essa ratificação vai se dar? Ela vai se dar de alguma maneira que eu consiga comunicar formalmente, né, esse meu desejo de ingressar definitivamente dentro do âmbito jurídico do tratado, tá certo? Quando é que a ratificação se faz necessária? Alguns de vocês me mandaram esta pergunta. Geralmente a ratificação será ou não necessária conforme o que o próprio tratado disciplina. Então, se o tratado determina que a ratificação é necessária, ele muitas vezes pode determinar até de que forma essa ratificação vai acontecer no âmbito internacional. Jamais o tratado vai determinar nada dentro do âmbito da soberania de cada país, né? E o tratado também pode determinar que não há necessidade de ratificação, que é o que nós chamamos de dispensa de ratificação. Geralmente, quando isso vai acontecer? Geralmente, quando eu estou falando de um tratado que foi celebrado para interpretar algum outro tratado que já está ratificado, onde se ficou alguma dúvida, então é só uma correçãozinha para interpretação. Alguns tratados sobre temas meramente administrativos. Isso acontece bastante nos tratados sobre transporte aéreo, né? E outros tratados que a gente chama de tratados base ou umbrella treaties, que são geralmente tratados no âmbito do meio ambiente, que são, como a gente possa dizer, entre aspas, pré-tratados, né? Seriam linhas gerais sobre um tratado ambiental e posteriormente será celebrado o real tratado com detalhes sobre aquele tema. Então, esses são exemplos de tratados que, via de regra, dispensam a ratificação, tá certo? Muito bem. Uma outra situação interessante nos tratados é a possibilidade de um Estado opor reservas ao tratado, né? Então, reservas são qualitativos do consentimento. E qual é a ideia do Estado? Dizer, olha, por exemplo, a cláusula 2 e a cláusula 4, quanto a essas eu não estarei me comprometendo. Me comprometo todas as demais cláusulas do tratado, exceto a 2 e a 4. Então, eu estou opondo uma reserva em relação a essas duas cláusulas, tá? Durante muito tempo, entendeu-se, né, pela doutrina, que ou aprovava-se um tratado integralmente ou você rejeitava o tratado, né? Hoje existe com a convenção essa possibilidade de opor reservas. Mas a convenção também coloca lá um certo limite em termos de como essas reservas podem ser opostas. Então não é sempre, não é qualquer tipo de reserva que pode ser oposta. Então, por exemplo, existem reservas que são proibidas pelo próprio tratado. Então, obviamente, essas não podem ser opostas, né? Existem tratados que permitem que algumas reservas possam ser opostas. Então, ao contrário do que eu falei anteriormente. Então, eu só posso opor essas reservas permitidas, né? E eu também só posso opor reservas que não venham a macular o objetivo e a finalidade do tratado, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre como se dá a ratificação, como é que ela está revestida, né? Então, geralmente, ela se reveste formalmente por um documento que se chama Carta de Ratificação, tá? Quem é que assina a Carta de Ratificação? O chefe de Estado ou o ministro das Relações Exteriores. O que é que essa Carta de Ratificação vai conter? Ela vai conter justamente a promessa de que o Estado vai cumprir o tratado, né? Vai observar e que esse tratado vai estar internalizado na sua ordem jurídica, né? E também, via de regra, você transcreve o texto integral do tratado, para que não haja nenhuma dúvida com relação ao que se está se comprometendo, né? Ou minimamente todas as características do tratado que deixem bem claro, né, qual é a intenção dessa ratificação.
Nós temos formas de ratificação diferenciadas se eu estiver falando de tratado multilateral ou de tratado bilateral. Então vamos começar falando sobre a forma de ratificação de um tratado multilateral. Geralmente ela ocorre através do que a gente chama de depósito. Então vamos pensar o seguinte, quem é o país depositário? Até já comentei isso com vocês num outro vídeo, mas vou repetir aqui. Então, país depositário é geralmente o estado, né, onde o tratado foi assinado, tá? Porém, há sim a possibilidade de se escolher um terceiro estado, né, para que seja o depositário, e aí vem naquela questão do efeito jurídico dos tratados para terceiros estados que nós já colocamos. Se eu escolher um terceiro estado fora do âmbito do tratado, ele terá que aceitar, porque ele estará se comprometendo com uma obrigação, né, de gestão dentro do tratado, tá certo? Então, quais são as obrigações do depositário, né? Então, ele vai receber todas as cartas de ratificação. Então, os países vão ratificando, né, vão emitindo essas cartas e vão enviando para o país determinado. E esse país vai guardar as cartas, né, vai arquivá-las nos seus arquivos e ao mesmo tempo vai avisar todos os demais países ali que assinaram que, ó, país X ratificou, né? Qual é a importância da gente saber quem está ratificando, que momento esses depósitos estão chegando? Porque eu tenho tratados em duas situações. Tratados que dispõem no seu texto que só vão entrar em vigor quando 100% dos países ratificarem, 100% dos negociadores, né, dos que assinaram o tratado ratificarem, ou tem tratados que estipulam que após o número X de ratificações depositadas, o tratado passará a entrar em vigor. Então é muito importante que o país depositário faça sim essa administração e esse controle, faça as comunicações, tá certo? Os tratados celebrados geralmente nos auspícios da ONU, da OEA, né, tem como depositário estes órgãos, tá? Geralmente os depósitos acontecem ali. Agora, sobre os tratados bilaterais, o que acontece geralmente é o que a gente chama de troca de ratificações. Então, geralmente tem uma solenidade que ocorre geralmente ali no Ministério das Relações Exteriores de algum país. Também é possível, né, que os dois países escolham um terceiro país onde essa solenidade vai ser realizada, né? E o que vai consignar essa troca de ratificações, né? Então vai ser um ato ou um protocolo assinado pelos plenipotenciários designados para o ato, porque não é necessário que vá o chefe de Estado ou o ministro das Relações Exteriores pessoalmente. É possível sim que haja um plenipotenciário designado para esse ato. Essa ata vai ser lavrada em duas vias, nos idiomas dos dois países contratantes, e há a possibilidade do idioma de contrafé, que geralmente é o francês, que é o idioma da diplomacia, tá certo? Agora existe uma outra possibilidade de um Estado ingressar num tratado, que seria o que a gente chama de adesão. Geralmente, adesão também é uma expressão, é um qualitativo do consentimento, e ela vai acontecer quando o Estado não negociou o tratado, quando ele não assinou o tratado. Então ele não passou por esse passo a passo todo que a gente vem conversando ultimamente, né? Ele pode ingressar num tratado que já está em vigor, né? Já está correndo? Pode, desde que seja um tratado multilateral e que seja um tratado aberto à adesão. Um excelente exemplo de tratados, né, abertos à adesão são os tratados de direitos humanos, né? Eles, via de regra, são tratados permanentemente abertos à adesão. Os tratados bilaterais, por seu turno, são geralmente tratados fechados à adesão, né? Porque ali o que interessa é A negociando com B, B com A, e é isso aí, não se abrem à adesão. Então, tratados possíveis de adesão, eles têm que ser multilaterais e estarem abertos para tanto. Se for um tratado que esteja fechado, já não é possível exercer esse qualitativo do consentimento. Uma outra situação importante é sobre registro e publicação dos tratados, né? A Carta da ONU diz que todo tratado celebrado por qualquer um dos seus membros tem que ser registrado em sua secretaria, né? E quando você designa um depositário para o tratado, geralmente você já está dando ao depositário a autorização para que ele proceda a esse registro, tá?
A ONU estabelece que os tratados não registrados pelos seus membros não vão poder ser invocados perante os seus órgãos. E a ideia, qual é? Proibir a diplomacia secreta, né? A transparência nas relações internacionais, tá? Quando nós temos outros órgãos, outras organizações internacionais de cunho regional, elas também podem requerer que os seus tratados regionais sejam registrados em suas secretarias. A publicação, ela vai acontecer, obviamente, dentro de cada estado para que possa ingressar em seus ordenamentos jurídicos, né? Então a gente até já conversou sobre isso no outro vídeo. E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação dos tratados, né? Como acontecem com os contratos, muitas vezes o contratante A entende que é para ir e o contratante B entende que é para voltar. E aí? Né? Como é que isso vai acontecer? Então, a convenção determina principalmente que os tratados têm que ser interpretados através da boa-fé, tá? E o que se pode levar em consideração quando você estiver numa situação de interpretar um tratado? Primeiro, o próprio texto do tratado, né? Seus anexos, seus preâmbulos, os trabalhos preparatórios, porque o importante aqui é você encontrar a expressão da vontade dos contratantes, né? Então, em alguns desses documentos, não é possível que não vá se encontrar qual é a real vontade dos contratantes, né? Existem tratados que vêm com um glossário explicando, né, o que cada termo quer dizer, o que, né? Então a pessoa já tem, o país já tem um pouco uma noção de 100% aqui ele está se comprometendo sem que haja necessidade de interpretação, e muitas vezes recomenda-se a adoção de um idioma de contrafé, né, que viralmente, via de regra, é o francês, para justamente evitar a discrepância entre os idiomas ali dos países que estão contratando, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, e na próxima aula continuaremos falando sobre os tratados, quando falaremos sobre as nulidades e as formas de extinção de tratados, tá bom? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Tchau, tchau!